sabe o que é ser um pregador. E, Cláudio, o Leonardo Ravenhill fala nesse livro Porquetá do Pleno Avivamento assim, ó. Eu não sei o que é unção, mas eu sei quando estou ungido. Não sei se você se lembra disso. Quem tá assistindo um pregador gritando, explodindo na unção, não entende o que passa dentro de nós. É um prazer tão profundo na nossa alma que tem horas que eu vou falar uma coisa que vai parecer absurdo. Eu sou pastor local de uma igreja debaixo da autoridade do pastor presidente, nosso pastor Leonardo. Eu tenho contas a zelar da igreja no sentido de eu preciso produzir algumas coisas. Porque precisa produzir financeiramente para pagar contas da igreja. Vou dar um exemplo melhor. Meu pastor presidente, um homem com coração voltado para a obra. Só que eu também sei que o aluguel da nossa igreja é caríssimo. A folha de pagamento da igreja é altíssima. Obra, aluguéis. Imagino, né? E coisas. E outras coisas que não se divulgou, por exemplo, trabalho social. Perfeito. Podia ser o carro-chefe da IPTM, né? O trabalho social, porque eu sei que faz trabalho social. Sim, faz trabalho muito forte, inclusive. E se fosse um pastor tendencioso, vamos botar que a gente faz isso, dá quentinha, cesta básica. Mas ele não faz. E aí, eu já vi acabar um culto onde a arrecadação não tinha sido boa, porque ele deu tanta ênfase, tanto tempo profetizando, revelando, ele ficou tão empolgado, Deus usando ele, que no final da oferta, ele, você que vai ofertar, vem aqui na frente e traz sua oferta. Por causa de horário, por causa do povo cansado. E no final do culto, eu olhei pra ele assim, pensei, ele deve estar triste porque tem coisa pra pagar. E ele olhar pra mim e falar, foi o melhor culto da minha vida. Deus falou assim, assim, assado, Samuel, você viu aquela hora da mulher? E eu olhar pra ele e falar assim, verdadeiramente esse é um homem de Deus. Tenho um prazer de estar do lado desse homem. Porque diante de tantos desafios... Posso fazer um comentário aqui? Claro. Eu vou tecer um comentário bem delicado. Eu sei que está nas redes sociais, as pessoas vão ouvir. O nível de aperfeiçoamento que Deus fez o pastor Leonardo chegar nos dons espirituais, o nível que Deus usa ele é tão profundo, é tão impactante, que se ele fosse um mau caráter, ele conseguiria convencer a pessoa a tirar a roupa do corpo. Exato. Mas ele tem um coração tão na obra. Eu nunca vi aquele homem manipular uma pessoa. Nunca vi na minha vida. Acompanho ele há quase uma década. Na verdade, o pessoal ainda vê um pouquinho na internet, mas o que eu sei de conversa fora da internet é que, na verdade, as pessoas vão até ele para poder usufruir porque sabe do coração dele. Perfeito. Isso aí a gente ouve falar. Qualquer pessoa que tem alguma relevância ou tem alguma coisa a passar tem isso, né? As pessoas se aproximam por interesse. Agora, tem gente que tem um coração fechado. Pelo contrário, o pessoal fala que ele não. Tipo assim, não é que o cara é bobo, mas ele não consegue ver alguém padecendo e não ajudar. Isso aí eu já ouvi. Eu poderia descrever algumas coisas aqui. Eu já vi ele ajudar pessoas que as pessoas se voltaram contra ele, como todo pastor. Mas essa pessoa se volta uma vez, depois que a pessoa se arrepende de ter se voltado contra ele. Exemplo, retirou a pessoa da rua, a pessoa se voltou contra ele. Depois disso ele perdoou a pessoa se voltou contra ele de novo e ele perdoou a pessoa de novo. Eu já vi isso acontecer. Então, mano, vou te falar, exemplo de fé. Uma visão pessoal minha, não conhecendo pessoalmente, nunca sentei pra tomar um café com ele. Ele é um cara de oportunidade. Eu vejo lá a oportunidade que ele dá, entendeu? Pra algumas pessoas. Perfeito, né? Eu descrevo ele como um homem de oportunidade. Sim, sim. Tem visão de reino. É aquele cara, ó, você vacilou com o mundo. Você não vacilou comigo ainda, eu vou te dar uma chance aqui. Não, às vezes vacilando com ele. Vacilando com ele. O coração dele é tão bom que ele fala assim, Samuca, mas a minha falha é essa, do fulano é aquela, eu acredito que Deus pode fazer Só pra comentar uma coisa aqui, ó. Uma vez eu vi ele pegar uma pessoa e falou assim, ó, você tá falhando hoje, mas eu acredito que você é um Pedro. Um dia você vai ganhar 3.000 almas ainda. Cara, sinistro, né? Agora eu me pergunto, como uma pessoa tem capacidade de ir na internet e falar que um cara desse, mesmo tendo dom da profecia, não poderia ter uma igreja? Se o cara tem fala, perfil, pensamento e coração de pastor apacentador. Como, né, cara? Geralmente quem fala isso são os discípulos de Caio Fábio. Eu respeito Caio Fábio pela inteligência dele. Ele é um homem genial no que diz respeito a conhecimento. Perfeito nisso aí. Mas acho que o coração dele se perdeu tanto que ele tá formando um exército de indisciplinados. A religião dele, né? Um exército de pessoas que estão reescrevendo a Bíblia. O Caio Fábio, esses dias eu estava assistindo ele falando a respeito de a Bíblia não ser a palavra de Deus, a Bíblia conter a palavra de Deus. Isso é uma fala perigosíssima.
Fora outra, né? Eu muitas outras coisas, né? Olha como é que a gente nem conversou, mas eu tô nos últimos 7 dias escutando bastante podcast com o Caio Fábio. Que eu queria entender. Não tem como você entender a mente dele, não, mano. Acabou. Ele já tá acima do que é certo e errado. Sim, ele já criou a religião dele. Na cabeça dele, ele fala que Jesus é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia. Eu concordo, Jesus todo o contexto bíblico aponta para Jesus. Mas isso não quer dizer que o que não fala da boca, o que não sai da boca de Jesus não seja a palavra de Deus. Exato. Ou a Bíblia é totalmente palavra de Deus, ou nada na Bíblia é palavra de Deus. Ele já tá formando já o perfil de duvidar da deidade, né? Da Perfeito. Divindade de Jesus. Ele tá absurdo. Eu acompanho muitas coisas dele a nível de conhecimento, que a gente, para falar alguma coisa, a gente precisa entender a cabeça do cara, né? Exato. Mas eu acho que ele já se perdeu do que ele mesmo um dia acreditou. Ele tá muito distante. Pastor, pra gente finalizar, eu sei que o senhor tem um culto agora, provavelmente tá na correria de atendimento também. Eu queria deixar aqui um ponto e pedir o senhor para fazer uma coisa. O primeiro ponto que eu quero deixar: eu admiro muito o ministério do senhor. Amém. Admiro como Deus tem te usado lá. Eu não sou do outro grupo que fica lá, tipo, como eu vou te dizer? Rapidinho, quem fala isso pensa que ele não é usado por Deus, né? Já viu como Deus usa esse homem, né? Mas o que acontece? Eu tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu não consigo me manifestar como seu amigo se eu depender de ficar todo dia. Caraca, mano, pregou muito. Caraca, mano, foi muito usado. Caraca, mano. Eu não consigo ficar, vamos botar assim, igual o Carioca fala, babando o outro. Eu te admiro e ponto. É minha palavra de homem. Eu também sou assim, Minha palavra de homem. Então, se depender, esse é o ponto que eu quero esclarecer. Então, as pessoas me perguntam: pô, tu pregou lá na IPTM? Algumas vezes. Pastor Samuel, conheço. Pastor Samuel. O que você tem a falar? Homem de Deus. Mano. Tu já viu o Instagram do cara, os vídeos do cara? Você já viu como Deus usa ele? É um homem de Deus. E às vezes as pessoas não vê eu tecendo um texto de elogios para a pessoa, mas a minha palavra é uma só. Até porque muitas das manifestações, quando algo é muito excessivo, é de se desconfiar também, né? Mano. E outra coisa que eu queria que o senhor deixasse uma palavra para essa galera que tá te olhando agora e falando assim: mano, se esse cara saiu de uma adolescência onde ele tinha um conflito de relacionamento com Deus, tinha que ser avivado, buscava e não sentia, orava e não ouvia nada, e hoje ele tá onde ele tá, o que eu tenho que fazer agora para poder chegar aonde ele chegou, perto, ou simplesmente ser avivado? Nem todo mundo vai virar profeta no altar, né? Mas o que eu tenho que fazer para não desviar? O que eu tenho que fazer para reatar meu relacionamento com Deus? Qual é a chave pra você olhar para um cara que tá dizendo que, Samuel, eu tô descrente de tudo. Eu tô descrente, eu vou pro culto, vejo, mas para aquilo ali para mim é uma performance. Qual é a chave que você dá para essa pessoa? Bom, eu acho que não existe uma palavra que vai resumir isso, mas eu vou deixar alguns pontos aqui. Primeira coisa, fé. Fé não depende de ver e de sentir. Essa fé sensitiva é consequência de uma fé concreta. A fé é na palavra. Se você crê na Bíblia como inerrante palavra de Deus e passar a buscar conhecimento pleno nessa palavra, você vai desenvolver essa fé, porque a fé vem do ouvir da palavra. Então, ouvindo a fé da palavra, se desenvolve uma fé tão sólida que você não depende mais de sentir nada. Tem hora que eu estou profetizando e não estou sentindo, mas eu creio na voz que fala e se cumpre. Então é fé. Número 2, constância. Quando você se torna constante, você evita perder tempo com as paralisações que a gente faz, pelos cansaços. É como trabalhar. Você não trabalha porque gosta, você trabalha por necessidade. Então, você tem um trabalho a exercer, você tem uma missão a cumprir. Então, constância. Eu prego bem, prego mal, leio a Bíblia bem, leio mal. Independente de como eu esteja, eu permaneço fazendo. Não falto culto, eu sou uma pessoa constante. Não era assim. Na adolescência, passei momentos conflituosos, mas depois eu engajei nessa força. Fidelidade a Deus. Você pode estar cercado de pessoas que vão dizer que não é pecado, o que é, que deixa de ser. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Opa. A autoridade espiritual sobre a nossa vida são os nossos pastores, são as pessoas, mas acima de tudo, a autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Fidelidade ao Senhor, constância, fé e respeitar o tempo das coisas. Lembrando que as coisas não começam desse jeito. A Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 3, e o jovem Samuel crescia perto da arca, do templo, e antes que a chama se apagasse, ele ouviu a voz de Deus ali, e ele não sabia nem descrever que voz era aquela. Foi até ali... Num dia comum de ofício. Num dia comum de ofício. Mas tem uma coisa a dizer. Eli estava longe, não ouviu. Samuel estava perto. Era menino, mas estava perto. Era menino, mas já conseguia ouvir alguma coisa. Só não entendia. Por que não entendia? Porque faltava instrução. Quando o menino foi até o ancião passou a instrução para o menino que tinha talento, mas não tinha instrução.
Então, se você tem capacidade, mas não tem instrução, você vai permanecer ouvindo sem entender. Mas no dia que você se submeter a um ancião que possa te ensinar, se aproximando da arca, que simboliza a presença, e perto da chama que não se apagou, Deus vai te levantar como um sacerdote, como um juiz, como um profeta. Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.